Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Antes de mergulharmos nesse conteúdo incrível, vamos nos conectar com nossa fé e elevar nossos corações em uma breve oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora sim, vamos adentrar o fascinante mundo dos ensinamentos sobre a vida após a morte. Você sabia que existe uma divergência de crenças entre os protestantes, os testemunhas de Jeová e a Igreja Católica quanto ao destino das almas após o falecimento? Enquanto alguns ensinam que os mortos estão em um estado de sono até o retorno de Jesus, a Igreja Católica, desde os primórdios, acredita na imortalidade da alma e no julgamento imediato após a morte. Essa convicção é fundamentada em passagens das Sagradas Escrituras, como a Carta aos Hebreus, que nos lembra que após a morte segue-se o juízo. Essa fé foi reafirmada ao longo dos séculos, sendo estabelecida como dogma de fé pelo Papa Bento XII e confirmada pelo Concílio de Florença e pelo Concílio Vaticano II. Isso significa que as almas dos justos após a morte são recebidas no céu e contemplam a face de Deus, enquanto os que falecem em pecado estão sujeitos às penas do inferno. Mas como isso se relaciona com a vida terrena? Bem, os bem-aventurados não só intercedem por nós junto a Deus, como também fortalecem toda a Igreja em sua caminhada de santidade. Essa união entre os que já partiram e os que ainda peregrinam na terra é um testemunho poderoso da comunhão dos santos. Como desde os primórdios da Igreja ela acredita na imortalidade da alma e que cada pessoa é julgada por Deus imediatamente após a morte, recebendo já o seu destino eterno, e isto é muito claro nas Sagradas Escrituras. A carta aos Hebreus diz claramente como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Isto foi definido como dogma de fé pelo Papa Bento XII, em sua Constituição Benedictus Deus, no ano de 1336, e o Concílio Universal de Florença, na Itália, as reafirmou em 1439 na seguinte declaração: as almas daqueles que depois do batismo não se tiverem manchado em absoluto com alguma mancha de pecado, assim como as almas que depois de contraída alguma mancha de pecado tiverem sido purificadas, ou no corpo ou fora do corpo, essas almas todas são recebidas no céu e veem claramente o próprio Deus em sua unidade e trindade, como ele é. Umas, porém, veem mais perfeitamente do que outras, conforme a diversidade de méritos de cada qual. Quanto às almas daqueles que morrem com o pecado atual e mortal, sem demora são punidas no inferno por penas que variam para cada qual. O Concílio Vaticano II, pela Constituição Dogmática Lumen Gentium, confirmou esta doutrina, até que o Senhor venha na sua majestade e todos os anjos com ele, como diz em Mateus capítulo 25, versículo 31, e até aqueles que lhe sejam submetidas com a destruição da morte todas as coisas. Alguns dos seus discípulos peregrinam na terra, outros já passados desta vida estão se purificando e outros vivem já glorificados, contemplando claramente o próprio Deus, uno e trino tal qual é. Todos, porém, ainda que em grau e de modos diversos, comungamos na mesma caridade para com Deus e para com o próximo, e cantamos o mesmo hino de glória ao nosso Deus. Em virtude da sua união mais íntima com Cristo, os bem-aventurados confirmam mais solidamente toda a Igreja na santidade, enobrecem o culto que ela presta a Deus na terra, e muito contribuem para que ela se edifique em maior amplitude. Pode estar conferindo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 12 ao 27.
porque foram já recebidos, na pátria e estão na presença do Senhor. Por ele, com ele e nele, não cessam de interceder em nosso favor junto do Pai, apresentando os méritos que, por meio do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Na verdade, a solicitude fraterna dos bem-aventurados ajuda imenso a nossa fraqueza, diz no documento Lumen Gentil, número 49. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na hiena o corpo e a alma. A palavra grega, pische, significa alma. Então o texto afirma a sobrevivência da alma após a destruição do corpo da pessoa. Em Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, na parábola do rico e do pobre Lázaro, Jesus apresenta a sobrevivência consciente tanto dos justos como dos injustos. O rico, após a morte, vai para um lugar de tormento e o pobre para um lugar de gozo. Isto enquanto a vida continua na terra, quer dizer, antes da volta de Jesus, o rico tinha 5 irmãos que poderiam também se perder, e mostra que os defuntos sobrevivem após a morte e recebem já o prêmio ou o castigo. Não se pode dizer que esta parábola é apenas mera ornamentação. Ao contrário, traz um ensinamento religioso e doutrinário fundamental. A ressurreição da carne no último dia, na consumação da história com a volta de Jesus, darão algo mais à felicidade dos justos, cujas almas já estão no gozo da presença de Deus. Essas almas se unirão a seus corpos ressuscitados e viverão na plenitude de suas pessoas. A ressurreição da carne completará a ordem e a harmonia que a alma santa já desfruta após a morte. Vemos em Apocalipse, capítulo 6, versículo do 9 ao 11, que as almas dos justos martirizados aspiram, na presença de Deus, à plena restauração da ordem e da justiça violadas pelo pecado. E assim esperam algo que ainda não aconteceu e que vai acontecer só na parousia. Embora elas já estejam revestidas de vestes brancas, que é símbolo da vitória final e da bem-aventurança, continuam a acompanhar a nossa história, aguardando com expectativa o julgamento do Senhor. Quando abri o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. Como diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo do 9 ao 11. É fascinante perceber como esses ensinamentos ecoam em nossas vidas hoje, inspirando-nos a viver com fé e esperança. Que possamos nos lembrar sempre dessa verdade profunda, contida na fé católica, e nos deixarmos guiar por ela, em nossa jornada terrena. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais artigos como esse diretamente no seu feed, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar os sininhos para as notificações. Agora deixe seu comentário compartilhando suas reflexões e dúvidas sobre esse tema tão cativante. Até o próximo vídeo e que a graça de Deus esteja sempre conosco.